Agora, na nossa disciplina de ciências, nós iremos para a página 215, temperatura do atmosférico. Aqui nessa página, gente, nós temos a tirinha que ela mostra 3 tipos de temperaturas aqui. Uma hora tá frio, certo? Outra hora já está mais quente e do outro nós vemos que começa a ventar muito. Até ele diz assim: detesto quando a temperatura fica indefinida. Na verdade, aqui é voltado para a temperatura. O que aconteceu com a temperatura do ambiente ao longo da história? De acordo com a tirinha, a temperatura do ambiente pode interferir na vida das pessoas? Justifique. Essa mudança de temperatura, gente, uma hora tá frio, outra hora tá quente, outra hora tá ventando. Ela acaba que atrapalhando ou não na nossa vida, na vida das pessoas? Justifique a resposta. Em sua opinião, por que o personagem parece aborrecido no último quadrinho? Por que você acha que ele está aborrecido, gente? A luz solar aquece a superfície terrestre e o ar próximo a ela, aumentando a temperatura dele. Essa temperatura pode variar durante o dia de um local para o outro e é medida com o uso do termômetro. Apesar dessa variação, a temperatura na Terra se mantém relativamente constante e adequada à vida. Isso é possível, em parte, graças à presença da atmosfera terrestre. Aí aqui nós temos o termômetro do ambiente no Brasil. A escala utilizada para a temperatura é o Celsius, que é simbolizado pelo a bolinha lá em cima e o C, tá bom? Aí lê-se Celsius. Nesse termômetro está marcando 41 graus Celsius. Certo, gente? Na página seguinte, página 216, ele diz assim: a atmosfera terrestre ajuda a manter a temperatura da Terra por meio do efeito estufa natural. Nesse fenômeno, alguns gases que compõem a atmosfera terrestre retêm parte do calor proveniente do Sol, evitando que ele seja perdido para o espaço. Observem a seguir. Gente, aqui nós temos cada processo para acontecer esse efeito estufa natural. Nós temos o primeiro, que é parte dos raios solares provenientes do Sol não consegue atravessar a atmosfera da Terra e é desviada de volta para o espaço. Gente, se o efeito do Sol aqui atingisse a Terra diretamente, não tinha como a gente sobreviver. Por quê, professora? Porque ia ser muito quente, tá bom? Segundo, os raios solares que conseguem atravessar a atmosfera atingem a superfície terrestre, aquecendo a superfície e o ar próximo a ela. 3. O calor que não é absorvido pela superfície terrestre retorna para as camadas mais elevadas da atmosfera. Parte desse calor atravessa essa camada de ar e retorna ao espaço. A outra parte desse calor não consegue atravessar a atmosfera terrestre e é retida no planeta, principalmente pelos gases de efeito estufa, como o metano e o gás carbônico. Como consequência, a Terra se mantém aquecida e com temperaturas adequadas à existência de vida no chamado efeito estufa natural. Então, gente, esse procedimento, ele é benéfico para nós, seres humanos. É por isso que tem-se vida na Terra. Se não acontecesse isso, não existiria, como eu falei para vocês. A temperatura do ar pode sofrer influência de diferentes fatores, como a altitude do local, a umidade do ar, a presença de plantas, a ocorrência de ventos e a presença de nuvens no céu. Além disso, a quantidade de determinados gases na atmosfera, como os relacionados ao efeito estufa, interferem na temperatura da Terra. Algumas atividades humanas envolvem a queima de combustíveis fósseis, como a gasolina e o diesel, liberando grande quantidade de poluentes, como os gases de efeito estufa. O aumento da quantidade desses gases intensifica o efeito estufa natural da Terra, resultando em um aumento da temperatura terrestre, o chamado aquecimento global. Gente, já aqui, com o aumento dessa temperatura, ele vai ocasionar o aquecimento global, que já é prejudicial ao nosso planeta, tá bom? A maior quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera da Terra faz
faz que mais calor fique retido próximo à superfície terrestre, provocando aumento da temperatura média do ar. Como consequência, reduz-se a quantidade de calor que é permitida para o espaço. Aí aqui, excedendo, gente, esse calor, ele vai prejudicar, tá bom? A Agência Espacial Americana, NASA, analisa a variação da temperatura média da superfície terrestre desde 1880. Ao longo desses anos, ficou comprovado que a temperatura da Terra está aumentando, e esse aumento foi observado principalmente nos últimos 35 anos. No ano de 2016, a temperatura média estava quase 1 grau Celsius mais elevada do que a metade do século XX. Uma das consequências mais evidentes do aumento da temperatura média terrestre é o derretimento das geleiras, localizada nas regiões polares. E esse derretimento, pessoal, ele não é bom para nós seres humanos, tá bom? Isso aqui causa vários problemas. Aqui na página seguinte, página 218, ele diz para você observar as imagens abaixo. O que você pode dizer a respeito da cobertura de gelo na região do Círculo Polar Ártico? Observem uma imagem e a outra, gente. O que vocês podem falar sobre essa imagem? Na primeira, ela está evidentemente, a camada de gelo está maior. Não é verdade? Isso em 1984. Já em 2016, olha aí a diferença. Nós podemos notar que a camada de gelo ela está diminuindo. O que está acontecendo com esse gelo, pessoal? Ele está derretendo. Por quê? Por causa do efeito estufa. Não é nem do efeito estufa. É do aquecimento global, tá bom, gente? Desculpa. O efeito estufa, até um determinado momento, ele é benéfico para nós, seres humanos. Mas quando passa a ocasionar o aquecimento global, ele já se torna prejudicial, tá bom? Aqui a gente pode ver o derretimento das geleiras. Aí na página 219 nós temos a nossa atividade, certo, gente? Continuando na página 220 também temos a nossa atividade. Na letra D da página 220, ele diz assim: pesquise em sites e jornais a temperatura média do ar na semana do município onde você vive. Use essas informações para completar o quadro abaixo. Aí você vai pesquisar como é que está a nossa temperatura aqui e vai preencher aqui, gente, ó, nesse quadro, certo? Página seguinte, 221, nós iremos estudar o vento. Diz assim, leia o poema abaixo. O vento. Se estou leve e devagar, bata em teu rosto, sou a leve brisa a te embalar, a leve brisa a te acalmar. Sou a brisa que balança as flores do campo, cheia de beija-flores, beijando todas as flores. Se estou forte e veloz, cuidado comigo, sou um perigo, sou o vento forte, que é a ventania. Trago comigo tempestade, tristeza e destruição. Posso virar tufão, posso virar furacão. O tempo e o vento fazem parte da vida. A vida passa como o vento. Tenho que aproveitar o meu tempo. Gente, aqui nós vimos os tipos de ventos. Nós temos a brisa, que é a leve, nós temos a ventania, que é um pouco mais forte, que dessa ventania pode se originar tufão e furacão, certo? Aí aqui embaixo nós temos a interpretação. Em sua opinião, o que é o vento? Gente, o vento é o ar em movimento. Tá bom? O que é o vento? É o ar em movimento. De acordo com o poema, existem diferentes tipos de vento. Sim, em caso afirmativo, circule no poema os diferentes tipos de vento. Lá no nosso poema nós temos esses diferentes tipos de vento. O que você acha que o autor quis dizer com a vida passa como o vento? Nós vimos que o vento, ele é veloz, ele passa e você nem sente. Então, talvez seja por isso que ele diz que a vida passa como o vento. Temos que aproveitar a nossa vida e aproveitar da melhor forma possível, porque hoje estamos aqui, amanhã ninguém sabe, não é verdade? O vento é o ar em movimento. Mas como ocorre esse movimento? Para responder essa questão, observe a seguir as atividades que a professora de Antonella realizou em sala de aula.
Página 222, gente, tá aqui a atividade, ó. A professora posicionou um catavento sobre a chama de uma vela acesa e a hélice dele se movimentaram. Veja a seguir. Aí tá aqui, gente, ó, vocês leiam ele atentamente, porque é muito grande aqui, ó. Tá bom? Aí vocês vão fazer a leitura desse processo que a professora fez. Assim, podemos dizer que o vento é formado pelo movimento de subida e descida do ar na atmosfera terrestre. O vento é formado pelo movimento de subida e descida do ar na atmosfera terrestre, tá bom? Na página seguinte, nós temos aqui a velocidade do vento. Observe a tirinha do Chico Bento, né? Você já presenciou uma situação semelhante à da tirinha? Em caso afirmativo, conte essa situação aos colegas. Você acha que a situação acima está mais relacionada a uma brisa, ou a ventania, ou a um furacão? Qual é que está relacionada, pessoal? O vento leve que bate no seu rosto é diferente do vento que carregou o chapéu de Chico Bento. Isso porque o vento pode se deslocar de um local para outro com diferentes velocidades e apresentar diferentes efeitos. Veja a seguir a classificação dos ventos de acordo com sua velocidade e de seus efeitos. Brisa leve. Esse é o tipo mais fraco de vento. Velocidade pode atingir até 11 km por hora. Efeitos. Esse tipo de vento, ele sentido leve no rosto ou balançar nas folhas das árvores, por exemplo. Então, a brisa, ela não tem problema nenhum, tá bom, gente? Página seguinte, nós temos aqui a ventania. Esse tipo de vento é mais forte do que a brisa leve. A velocidade pode atingir até 74 km por hora. Efeitos: quebra de galhos de árvores, remoção de telhas em construções, dificuldade de uma pessoa caminhar contra o vento, por exemplo. O furacão é um tipo de vento que apresenta movimento giratório e formato arredondado. Velocidade pode atingir até 250 km. Os efeitos: a quebra de árvores, carros arrastados e remoção de telhas de construção, por exemplo. Quando ocorre nos oceanos e mares, o furacão provoca grandes ondas que podem causar sérias inundações no continente. Então, gente, cada vento aqui ele é diferenciado pela sua forma de atuar na natureza e prejudicar os seres vivos, os seres humanos. O tornado. Esse é um tipo de vento muito forte que apresenta movimento giratório e formato de um grande funil que toca o solo. Os tornados apresentam até 2 km de extensão e, em geral, duram por minutos. Velocidade pode atingir até 500 km por hora. Efeitos: arrasta árvores, arremessa carros e casas e retorce ferros, por exemplo. Esse aqui é o mais perigoso, viu, gente? E temos, pessoal, nossa atividade na página 225, tá bom? Página 225, certo, pessoal? Bons estudos e até a próxima!